costumes, pensamentos e posicionamentos que vocês tinham e hoje não tem mais? Bom, eu posso falar com algo que foi muito nítido assim, é a questão do jejum. Que nós aprendemos com mais de 20 anos de caminhada que a gente tinha que jejuar para obter algo de Deus. Né? Eu jejuava para conseguir um emprego melhor, eu jejuava para comprar tal coisa, eu jejuava para Deus me abençoar ou abençoar outras pessoas. E na verdade a gente aprendeu que o jejum ele revela quem eu sou, né? O jejum nada mais é do que eu conseguir me ver, me olhar no espelho da maneira como Deus me vê, né? E ele revela quem eu sou, revela as minhas fraquezas, a minha humanidade. É o oposto daquilo que nós aprendemos nesta jornada aí de barganhar com o Senhor, porque na verdade o Senhor ele tem tudo para nós. E o jejum só revela o quanto ruim eu sou. Então isso foi uma mudança assim radical. É uma mentalidade de troca, né? Assim, então mesmo, né, as coisas sendo colocadas de uma forma imposta, né, do jeito que tinha que ser, a gente ainda fazia de coração, né? A gente via as pessoas fazendo de coração, com amor, mas hoje, né, com o entendimento da palavra, da verdade, então nós entendemos de uma forma diferente, que nós podemos ser voluntários, né, que fala mais do coração, né, e agrada mais o Senhor, e é feito de uma forma mais espontânea. E a gente tem a responsabilidade também, hoje a gente vê que trabalhar na obra do Senhor não é só de um, mas de todos, né? E a gente tem visto como isso tem funcionado bem, né? Que dessa forma cada um entende, né, o seu papel, né, para colaborar no corpo. E tem sido muito grato, né, para todos, né? E tudo que a gente está fazendo hoje, né, não é nada forçado, nada cobrado. A gente faz com livre, espontânea vontade, né? E faz com prazer, né? Porque a gente tem que agradar o Senhor, não agradar o homem, né? Porque se a gente fizer para agradar o homem, talvez não agrademos a Deus, né? Mas a partir que a gente faz com amor para agradar a Deus, com certeza vamos agradar as pessoas também, a liderança da igreja, né? Mas o mais importante é procurar agradar o Senhor e fazer tudo com amor, né? Sem querer mostrar que você está fazendo para o homem ver. Temos que fazer aquilo que está no nosso alcance, mas fazer de coração para agradar o Senhor, né? Que tenho certeza que a partir que nós fizermos fazer com amor para agradar o Senhor, Ele vai nos dar graça, vai nos dar força, né? E não se torna cansativo. E não tem a necessidade de ficar cobrando, né, de ninguém. E isso a gente vê que as pessoas fazem assim realmente, né, alegres, né? E tem sido muito bom. Em relação à ceia também, hoje a gente tem uma visão também diferente, né? Então a gente entende que a ceia hoje é para o Senhor. E isso tem causado assim em nós, né, assim uma diferença muito grande, né? E tem sido muito bom mesmo a experiência que a gente tem tido, né? E agora mesmo nessa época da pandemia, a gente tem servido a ceia na nossa casa, né, com as nossas famílias. Então tem sido assim muito bacana. Então hoje a gente tem um entendimento diferente da ceia. O que mais marcou é aquela que eu, voltando a falar, né, para tudo, né? E para mim veio como, né, como uma bomba. E eu entrei em crise, né, muitas crises existenciais, e foi assim muito forte. E eu pude ver os processos que o Senhor tem permitido na minha vida, sabe? Para mudar mesmo minha maneira de ser, de agir, de pensar. E quanto trabalho que a gente fazia esperando, sabe, retorno das pessoas, esperando elogios. E a gente tem esse processo, sabe, porque nós somos humanos e graças a Deus, sabe, o Senhor tem mostrado para a gente que é tudo para Ele, é tudo por Ele e nós não devemos estar na frente dele nessa parte. É Ele que faz as coisas, né?
Então, eu estou no processo ainda, viu? Em muitas coisas de tratamento do Senhor. Mas uma das coisas que marcou bastante, assim, logo no início, né, do transicionamento, nos primeiros 6 meses, a base foi assim, a gente falava, né, nos ajuntamentos. Cada final de semana, a gente ia para um lugar, ou numa chácara, né, que nem o Benzola falou, né? Na chácara, numa garagem, lá no espaço da casa do Caio, no Jardim Novo. A gente pensava que ia chegar lá, ia ter 20, 30 pessoas, e quando a gente chegava lá, meu Deus, quantas pessoas sedentas ali, né? Para estar em comunhão, para ouvir a palavra, para adorarmos juntos. E com o violão, às vezes sem instrumento, às vezes no relento, no ar livre. Que tremendo quanto fluir ali do Senhor. Ali as pessoas abrindo o coração e entendendo que o Senhor estava nos comunicando. É isso que marcou bastante para mim, sabe? Tanto a minha vida pessoal, né? E nossa vida, né? Pessoal. Os planos do Senhor a gente não sabe, né? Como que é, mas como é tremendo quando você abre o coração e procura deixar Ele agir. Deixar Ele fazer da maneira dele, não tomar na frente dele, como eu sempre fiz os planos e deixei assim, eu querer fazer. Depois perguntar para Deus, é desse jeito? Não, o plano é dele, é Ele que faz, né? E depois também, lá no Nossos Irmãos, né, no começo, que lindo, 6 meses a gente indo de um lugar para o outro, reencontrando os irmãos, cultuando. E foi tremendo mesmo aquele começo. E depois aqui, né, na base também, no início, quando a gente chegou aqui, foi muito bom. E estamos no processo, estamos no processo de tratamento mesmo do Senhor. No rompimento daquela velha mentalidade de igreja que a gente tinha, foi que cada um acabou indo para suas casas, né? Então cada um foi para suas casas e foi bem difícil esse período. Porque houve um isolamento aparente, né? Nós sentíamos como se tivesse sido deixados de lado, para trás, mas na verdade era o próprio Deus empurrando cada um para dentro das suas casas para ouvir, né? Ouvir o que Deus queria, o que Deus estava fazendo, coisa que nós não tínhamos. Esse ensino, essa postura de parar tudo e ouvir o que o Senhor estava fazendo. Então, no princípio, a maior dificuldade nossa foi assim, entender, né, o que o Senhor queria da gente naquele momento, né? Qual posição. Então, isso foi muito difícil para a gente, né? A gente estava perdido no começo, né? E a gente também não estava conseguindo entender também muito as pregações, o que falava, né? Então, a gente estava meio perdido. Mas foi a melhor decisão que nós tomamos, porque hoje a gente vê a necessidade, né, que nós temos de consultar as Escrituras e como o Senhor ali, né, mostra, né, para nós o que Ele quer de nós, né? E hoje a gente vê também a necessidade de a gente ter um caráter, né, transformado na presença do Senhor, né? Então isso assim tem trazido assim uma visão diferente para nós, né? E tem sido muito bom. Então foi a melhor decisão que nós tomamos, foi essa, né? É verdade, porque quando a gente resolveu vir para a base, né? No começo foi difícil, a gente não entendia nada, né? As pregações, né? E era totalmente diferente, eu não estava acostumado com isso, né? Então para nós era tudo novo, eu não estava entendendo, eu estava perdido. Então, poxa vida, eu sei o que eu faço, né? Eu pensava comigo, né? Fico, saio, não sabia. Mas eu falava, não, né? Se o Senhor nos chamou aqui, tem que ser aqui. Eu tenho certeza que um dia ou outro, nossa mente vai cardear, né? E realmente, né? Através das pregações, né? Ouvindo assim a pregação do Serginho, do Caio, do Tiago, do pastor, do Leandro, né? Sabe? As palavras, as mensagens começou, sabe, fluir dentro da gente. Aí começamos, sabe, a mente começou a se abrir, né? E hoje a gente tem mais vontade em casa de fazer o culto no lar, né?
A gente lê as palavras todos os dias, né? E antes não estava agindo dessa maneira, né? Praticamente eu lia a Bíblia só aqui na igreja, estava tudo acomodado, né? Que a gente trabalhava de um jeito, onde eu estava antes, a gente nem levava a Bíblia, porque não tinha tempo. E trabalhava bastante, né? Chegava 1 hora antes do culto e ia embora 1 hora depois do culto, né? Então, a gente nem sequer levava a Bíblia, porque não dava para ler. Mas hoje não, né? Hoje não temos desculpa, né? Temos tempo de sobra, né? Não é nada cobrado. Se você está trabalhando, se você está na porta, você está ouvindo a palavra. Se você está, sei que você está fazendo, seja o que for dentro da base, você está ouvindo a palavra, então não tem desculpa, né? Então isso foi, como minha esposa disse, né? Foi a melhor escolha que nós fizemos, né? Foi firmar nossos pés aqui na base, né? E estamos felizes com isso, né? E graças a Deus o Senhor tem nos dado força, né? E a gente temos sim as nossas dificuldades, né? Mas eu creio que Deus cada dia mais está nos ajudando e tenho certeza que Ele vai continuar nos ajudando mais ainda, né? Então é só motivo de alegria, né? Submissão, a gente sempre... É fácil falar, a mulher ensinar sobre submissão. Agora, ela agir em submissão, né? Aí que pega bastante. E eu tenho pedido para o Senhor, sabe, entendimento, para eu deixar Ele agir, né? Para o sacerdócio dele. Certo, realmente. O sacerdócio dele. Eu sempre tive dificuldade nessa área, né? Sempre tive essa dificuldade aí, né? Como você sempre buscou mais, né? Sempre está buscando mais, você sempre aprendeu mais, sempre está na direção, sempre está. E a gente tem tempo para isso, eu tenho tempo para isso, né? E não chegou ainda esse tempo ainda. Por isso que a gente fala, a maior dificuldade nossa, né? Mas a gente crê sim que vai chegar lá. Isso, e eu não quero atrapalhar o sacerdócio do meu marido. Eu quero a cada dia, sabe, me submeter ao que ele está falando, né? Porque eu vou estar ocupando o lugar errado, né? O lugar da mulher é submissa, é compreender. E hoje nós já temos nosso tempo de diálogo com o Senhor, com Ele, trocamos opiniões, ideias, o qual não tinha antes, e está sendo muito bom. Mas ainda temos nossas dificuldades, sim, e quem que não tem, né? E agora, o que a gente tem aprendido muito a respeito do Sermão do Monte é o estilo de vida do Sermão do Monte. Então, o estilo de vida do Sermão do Monte é submissão, renúncia, vida de jejum, vida de oração, vida no secreto. E é tudo isso que vai fazer a gente chegar onde o Senhor quer que a gente chegue, né? Então, as dificuldades vão ser sempre, mas se você procurar ter um estilo de vida jejuado, um estilo de vida no Sermão do Monte, fica mais fácil de você obedecer. Eu acho que, assim, tudo que aconteceu lá no começo, a gente tá, que na transição foi cada um para sua casa, foi meio difícil, mas eu acho que sim, aponta muito para os dias de hoje, porque eu entendo como um preparo do Senhor para a gente, porque se pegasse a gente hoje, do jeito que a gente estava, saindo de uma instituição onde era tudo muito regrado, tudo muito certinho, ia ser bem difícil, porque a gente não estava acostumado a conviver dentro da nossa casa com a nossa família, porque a igreja para a gente era estar dentro da igreja, e hoje a gente entende que a nossa primeira igreja é dentro da nossa casa. Então eu entendo um cuidado do Senhor, que Ele acho que quis tratar primeiro, vamos tratar o povo aqui, vamos levar eles aqui, e depois a gente dá um cuidado no meio do caminho para depois pôr eles para casa de novo. Então eu entendo que, tipo assim, deu para Deus dar um cuidado, dar um fundamento
né? Porque senão a gente ia estar dentro da nossa casa hoje meio perdido, sem uma base, sem uma estrutura. Então, acho que primeiro ele foi dando meio que um estágio, né? A gente vai dar só um pouquinho aqui, depois a gente cuida, trata, para vocês saberem como vai ser lidar com isso depois. E até mesmo antes da pandemia, o pastor já estava nos incentivando a ter cultos nos nossos lares, nos levando de volta para dentro da nossa casa, para poder a gente estruturar mesmo a verdadeira igreja, de dentro para fora. Então eu entendo que assim, foi tudo um cuidado do Senhor, tanto na transição quanto no meio, e agora a gente estar de novo. Então eu acho que foi mesmo um preparar para os dias de hoje. Eu também acho que sim, porque na verdade, diante de tudo que está acontecendo hoje mundialmente, eu sinto como se, não que não nos abale a situação, não que a gente não esteja assim preocupados com tudo que está acontecendo, mas é como se a gente tivesse tido um treinamento, sabe? Então acaba que não pega tanto pra gente essa questão de estar dentro de casa, porque já era uma realidade que a gente vinha vivendo. Quando a gente transicionou, foi um choque. E talvez esse choque que a gente teve há 4 anos atrás, agora está sendo muito mais fácil pra gente. A gente sente que, literalmente, o Senhor estava preparando a gente para tudo isso que ia acontecer agora. Tanto a gente sente um cuidado do Senhor, quanto a gente também sente a preparação do Senhor no dia a dia nosso, tanto dentro de casa, tanto que aí mais para frente a gente acabou tendo nossa filha, e o Senhor estava preparando a gente em várias áreas que precisava podar várias situações que estavam fora do lugar, e o Senhor veio tratando com a gente no decorrer da caminhada que a gente está vivendo. Preparado acho que ninguém estava, né? Ninguém estava. Tipo, hoje você estava num lugar, no outro dia você não tinha um lugar para você cultuar a Deus. Então, foi meio difícil, né? Tanto é que, como a gente não estava acostumado em estar em culto em casa, parecia uma coisa antiga, que antigamente o pessoal fazia assim, se reunia em casa para fazer culto nas casas, mas é coisa antiga para nós, assim. Mas assim, querendo um lugar, tá num lugar assim. Então, era como a gente estava acostumado, né? Era aquela coisa que o normal era estar em algum lugar com todo mundo junto. Sim, sim. Então isso que pegou meio assim, meio esquisito pra gente. Mas a gente viu o cuidado do Senhor, sim, porque nunca faltou lugar pra gente estar. É verdade. Né? Cultuando Ele em comunhão com os irmãos. Cada domingo num lugar, numa chácara, né? Na casa de alguém. Então, você vê que teve cuidado, sim. Na verdade, como eu falei anteriormente, a gente já veio de um processo onde o Senhor vinha falando muitas coisas e desconstruindo algumas coisas dentro de nós. Então, assim, já fazia mais ou menos... O nosso processo começou em agosto, que o Senhor veio mudando algumas coisas dentro da nossa casa, centralizando algumas coisas. A gente veio entendendo o papel do sacerdote. Eu fui me colocando aos poucos no lugar de esposa, que era uma dificuldade para mim. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, dentro da minha casa, aos poucos. E quando a gente transicionou, eu passei por uma situação muito complicada, que foi quando eu perdi o meu pai. E uma das coisas que mais eu tinha medo, na verdade, né? Eu tinha medo da morte e eu tinha medo de perder alguém que eu amava. E na transição, o meu pai faleceu. E quando o meu pai faleceu, foi assim um choque para mim, um choque de realidade. E ao mesmo tempo, foi um dos melhores momentos da minha vida. Por quê? Porque em meio ao sofrimento, eu experimentei de uma paz que eu não conhecia. Eu pude experimentar aquilo que a palavra de Deus diz, que existe uma paz que excede todo entendimento, e eu experimentei dessa paz. Então, assim, na transição eu falo que essa foi a parte mais marcante para mim. E mesmo a gente não tendo lugar físico para se reunir com os irmãos fizeram presentes na minha vida, os irmãos fizeram presentes dentro da minha casa.
Então, em Sim. momento algum, eu me senti sozinha ou me senti desamparada. Muito pelo contrário, eu me senti muito amada e eu vi o cuidado do Senhor com a gente, com a nossa casa. O Senhor, Ele veio mudando coisas dentro da nossa casa, mudando coisas dentro de nós para aquilo que a gente enfrentaria. E hoje, vendo os dias de hoje, a gente vê que todo o sofrimento que a gente passou e que a gente ainda está passando, aponta para aquilo que a gente vai viver no futuro. E não que seja fácil, fácil não é, mas acaba se tornando mais leve todo o processo. Tipo assim, pra gente foi difícil, porque assim, pelo menos, a gente cresceu sempre exercendo, sempre trabalhando, sempre... porque é o meu ministério, porque... né? Então, tipo assim, a gente ficou um tempo, falou, nossa, meio perdido. E agora? O que eu faço? Não tenho mais nada pra mim fazer, né? Será que Deus não tá se agradando? O que eu fazia estava certo, estava errado. Então agora, e agora? Eu sento e choro e espero ver o que vai acontecer, pelo menos pra mim, né, ministerialmente. Então eu fiquei meio perdida, porque fazia muita coisa e depois não tá fazendo nada e não saber como que vai ser, né, porque a gente estava numa instituição em que a gente já sabia, você faz isso por um tempo, depois você pode ir como se fosse escala, né, um degrau, você vai subindo, cada vez você chega mais longe. Cargos, né? Cargos, E aí aqui a gente, tipo assim, não sabia como que ia ser, vai ter isso, vai ter aquilo, não vai... Mas aí a gente viu que o Senhor foi cuidando também e ele foi, conforme a gente foi, eu pelo menos fui descobrindo Deus, eu fui descobrindo também que Ele estava cuidando, que não era o meu serviço, né? Era a minha vida com Ele. Então, senti falta, mas não foi do trabalho, porque às vezes saía como uma coisa meio pesada, né? E hoje já não. Hoje, tipo assim, quando a gente está em execução de algum trabalho, de alguma obra assim que a gente esteja fazendo, é leve, é gostoso, porque a gente não vê como assim, se eu não conseguir fazer, eu vou ter um castigo, Deus vai... Não, a gente vê que, tipo assim, o Senhor está nos trabalhando, a gente está trabalhando para Ele, mas as coisas, Ele está cuidando, não está sendo sobrecarregado, porque é leve, né? Tudo que a gente faz para Ele é leve. Então, para mim, foi isso. A maior dificuldade nossa foi isso aí, o desapego. Desapegar de pai e mãe, desapegar das situações, de tipo... eu cresci um cara que qualquer coisa, liga para minha mãe, liga para meu pai, e não sei o quê, e vamos todo domingo santo, estamos na casa da mãe e do pai. Só que aí o Senhor começou a levar a gente para outro nível de relacionamento. Eu sinto que o Senhor levou a minha casa para um nível de relacionamento de igreja mesmo. A verdadeira igreja, a igreja de Atos lá, do começo. Eu creio que o Senhor começou a nos levar para um nível de relacionamento que a gente nunca tinha experimentado, né, amor? E esse nível de relacionamento nós estamos progredindo até hoje. E eu creio que isso aí vai até a volta de Cristo. No caso dessa dificuldade, quando o Max cita que a gente desapegou, não é que a gente não se importa, muito pelo contrário. Sim. A gente se importa sim, a gente ama, dá a nossa vida, só que a gente, nesse processo, a gente aprendeu que o Senhor nos dá a família também, né? E que os nossos irmãos, eles fazem parte daquilo que o Senhor escolheu para nós. E nós aprendemos isso. E eu acho que a parte mais difícil, talvez, seja a questão do confronto. Porque quando você tem relacionamento de verdade, de irmão, vai ter confronto. E mesmo diante do confronto, mesmo diante das dificuldades que às vezes a gente encontra dentro das amizades, né? Dentro do nosso círculo de amizade, a gente vê que até nisso o Senhor tem propósito, né? Sim. Porque nós aprendemos que quanto mais nós tivermos pessoas que nos confrontem, que nos mostrem o caminho, que nos ajudem, a gente vai conseguir chegar muito mais longe e muito mais rápido. Então, esse confronto não é fácil, mas ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele nos liberta, ele nos ajuda. E isso a gente acredita que é como o Max falou, vai ser até a volta de Cristo. E a gente quer cada dia mais se relacionar com mais pessoas, abrir a nossa casa para mais pessoas, abrir o nosso coração para mais pessoas,
porque a gente entende que essa é a vontade de Deus para nós. Nós enxergamos na base e nos moveu para cá, foi uma mensagem que nós tivemos a oportunidade de ouvir em um ajuntamento em que dizia, vem e vê. E isso despertou em nós algo diferente, que acredito eu que abriu os nossos olhos e fez com que nós começássemos a notar pessoas que verdadeiramente estavam dispostas a encarnar uma mensagem, a mensagem do Evangelho. E isso nos despertou para que nesse tempo a gente estivesse aqui. E nesse processo, né, onde a gente foi sendo despertado, várias escamas caíram dos nossos olhos e teve um outro ajuntamento depois deste que nós recebemos uma palavra que o Senhor estaria fazendo uma cirurgia em nós e foi muito precioso na nossa vida porque a partir daí nós sentimos assim nitidamente a mão do Senhor transformando a gente de dentro para fora e a gente começou a viver não só de ouvir a mensagem, mas se tornar a mensagem. E desde então isso tem cativado os nossos corações para a presença mais de intimidade com o Senhor. Hoje, como casa, nós temos percebido que o Senhor tem nos levado como comunidade a um lugar seguro no Evangelho. O Senhor tem trazido esse sentimento. Antes de quando nós fomos convidados para estar aqui, nós compartilhamos algo e o sentimento foi recíproco. Então, eu acredito que, como casa, nós temos desfrutado desse sentimento. De não há mais volta, né? O Hilário sempre fala essa frase e o pastor Fábio, num dos sermões, ele trouxe um exemplo para a comunidade e aquilo ficou fincado, assim, muitos dias no nosso coração, meu, do Hilário e da Vitória. A gente estava indo embora no carro, a gente não conseguia nem falar, a gente ficou assim, emudecido. O pastor falou que seria para a gente estar descobrindo o Evangelho, nós estaríamos entrando numa porta estreita, trancando e jogando a chave. E essa experiência, assim, a gente parece que se viu nesse lugar, nesse ambiente de segurança e é isso, a gente não tem mais volta. Sim. O que nós temos ouvido e tem nos confrontado e nos empurrado é sobre o verdadeiro Evangelho, que tem nos despertado para o sacerdócio na nossa casa, para o cuidado, o pastoreio da família. Isso tem nos confrontado e tem nos motivado a seguir em Cristo. O principal motivo de eu sair de Araras e vir para Rio Claro participar da base, eu acho que foi porque Deus nos achou em Araras. E fez muito mais sentido quando, conversando com pessoas da comunidade, eles disseram que tem um córrego que corre de Rio Claro até Araras e se chama Córrego da Servidão. Então eu posso dizer que o rio de Deus nos alcançou. E eu costumo sempre compartilhar com as pessoas que do que eu já vivi e já vi nessa jornada com Cristo, vir para a base foi como um bálsamo de salvação. Eu tinha entendimento sobre o que era o Evangelho e nesse lugar, na base, eu tive um alinhamento do que era o Evangelho e o plano do Senhor. O que mais me encoraja na base, dizendo assim, sendo bem sucinto, é que as pessoas, quando eu cheguei aqui, elas acolheram a gente de uma forma totalmente diferente do que eu já tinha visto. E, como eu acabei dizendo, eu tinha um entendimento sobre igreja, sobre evangelho. A base abriu os meus olhos, foi uma ferramenta do Senhor e tem sido para me conectar com pessoas e alinhar a minha vida de acordo com o que o Senhor está fazendo. Eu acho que o que me encoraja na base é porque nós não encontramos um lugar perfeito, mas é um lugar onde a gente encontrou uma realidade, uma verdade. E isso nos encoraja a entrar nesse processo de nos tornarmos. Olha, o Vitor veio primeiro, né? Ele veio conhecer primeiro a sala de oração. A sala de oração foi uma das coisas que me marcou bastante porque era algo novo, né? Nunca tinha tido contato com nada parecido.
E mais de um culto, vários cultos me marcou, no sentido de ser família, sabe? Ser livre em Cristo, o Espírito Santo realmente dominar e imperar, e como a gente sente a vontade desde que a gente chega, porque era tudo muito novo. Na verdade, acaba ainda sendo muitas coisas muito novas, para mim, posso dizer. Mas, ao mesmo tempo que é tudo muito novo, há uma liberdade, sabe? Há os braços estar abertos, o sorriso nos domingos de manhã. É o que dá um impacto quando a gente chega já de início. Então, acho que a convivência me marcou. Que não foi só um dia, me impressionei e acabou aí. Porque aí a gente vai descobrindo, às vezes a gente acaba, não é bem assim. Não, mas é a convivência. E novo, porém, muito bacana tudo. Eu acho que o que me marcou foi a primeira vez que eu vim aqui, que não era culto, era uma sala de oração, e eu fui convidado pelo pastor Fábio. E quando eu sentei com ele, por ele ser de Araras, ele ter vindo de lá, e eu sentar com ele e ver que as nossas histórias eram parecidas, lógico que a dele numa proporção bem maior, mas entender que o processo que ele estava se submetendo, o que ele deixou, o que ele abriu mão para se submeter não a ser pastor apenas, não, mas a se submeter ao plano do Senhor, à vontade do Senhor. E quando eu abri meu coração para ele, parecia que já fazia muito tempo que a gente se conhecia, parecia que eu já fazia parte da base, eu já fazia parte dessa família maravilhosa que nos acolheu há muito tempo. Então acho que essa foi uma das experiências que mais me marcou até hoje. Bom, eu já tive mais que uma experiência com o Senhor, mas eu quero falar com vocês duas. A primeira é sobre o meu batismo, que eu lembro até hoje que meu pai estava no curso CPP lá em Montemor, e eu estava com minha mãe e com meu irmão assistindo uma série, a Bíblia. E no último capítulo, que é a morte e a ressurreição de Jesus, quando a gente terminou de assistir, eu fui tomada por um choro, e minha mãe, ela teve a percepção que eu tive um batismo de convicção, que eu sou dele, que eu sou do Senhor. E quando meu pai voltou por ligação, ele voltava também nos finais de semana, ele falou para mim começar a fazer as aulas do batismo. E aí, numa aula do batismo, Deus falou bem diretamente assim comigo: Nicole, você é minha e eu sou teu. E eu tava cheia de dúvidas se eu fazia o batismo ou não, e ele falou: pra que dúvidas? Aí então eu falei: então eu vou fazer o batismo. E cada vez que passava, eu tinha mais certeza sobre o batismo. No entanto, que eu me batizei no dia 20 de outubro de 2019 e foi maravilhoso. E de lá pra cá, eu estou no processo de transformação. E a segunda experiência é que o devocional que eu faço todas as manhãs, eu pego a minha Bíblia e leio e escrevo no caderno o que Deus tem para falar comigo naquele dia. E num dia comum eu li a Bíblia e pedi para Deus escrever o que Ele queria falar comigo naquele dia. E aí eu peguei a caneta e comecei a escrever no meu caderno. E eu senti um peso em cima da minha mão. E era tão pesado que eu até parei um pouquinho porque estava muito pesado, e depois eu voltei a escrever e senti aquilo de novo. E de um dia comum para mim foi um dia muito especial, porque eu falei para minha mãe e eu fiquei muito feliz mesmo. E daquele dia eu falei: Deus é real, mãe, muito real mesmo. E é isso. Em um ajuntamento, eu ouvi o pastor falando sobre ouvir e obedecer. E em outro ajuntamento, eu vi a Bia e fui abraçar ela. Mais tarde, ela mandou mensagem para minha mãe, perguntando se ela que tinha me mandado lá. Minha mãe respondeu não e foi me perguntar por que eu fui. Daí eu respondi que foi o Senhor que me mandou ali, por causa que eu lembrei que o pastor disse que às vezes a gente não precisa de várias palavras, só de um abraço.
palavra de encorajamento que eu tenho vindo da minha casa é morra para si mesmo. Então, eu sempre que acontece alguma coisa, eu falo, Nicole, morra para si mesmo. Isso. Ame o Senhor independente da situação, porque eu posso sempre pensar que eu tô sozinha, mas o Senhor sempre vai estar comigo. Essa caixa no meio pra vocês. Vai pegadinho isso aí. Não. Perfeito. Uau. Pode ir, Nicole, pode ir também. Pode abrir pé. Pode abrir? Pode. Ai, gente, cuidado, vai que uma cobra. Não é. Rapaz. É só puxar ela. Uau. Pode puxar a caixa toda? Pode pegar na mão. Que legal. Caraca. Nossa, que É umas legal. cartinhas. Nossa, foto dela. Antônio Mas- de Célia. É pra ler? Uhum. Uau, cara. Esse aqui. Quero que vocês saibam que tudo que aconteceu nas nossas vidas e está acontecendo até hoje é o Senhor. Nós não podemos esquecer que foi vocês, através da conversa que tiveram com a gente quando tudo começou há 15 anos atrás. Pastor, o Senhor foi muito duro, mas valeu a pena, porque aquela conversa mudou as nossas vidas. Hoje, eu e a Dulcélia somos muito gratos a vocês e temos muito orgulho de ter vocês como nossos pastores. Estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e a de vocês, e em nossas vidas e nessa nova etapa. Estamos aprendendo e experimentando um tempo novo através de tudo que estamos aprendendo na base missionária. Amamos Pastor Fábio, o Senhor e a sua família. Um abraço, Antônio e Dulcélia. Uau, cara, muito lindo. Pastor Fábio, gostaríamos de expressar a nossa gratidão ao pastor e à Débora por Ouvirem a voz do Senhor para que pudéssemos viver o que temos vivido hoje. Sala de oração, escola, princípio e fim, fome e sede, assembleia solene. Olha quanta coisa feita nesse tempo. Foi um sim dito lá atrás e sabemos que é só o começo. Um forte abraço. Um forte abraço, amamos vocês. Batata dele. Pastor Fábio e Débora. Falar sobre o pastor Fábio e a Débora, carinhosamente chamada por nós de querida ou beba, se torna algo bem fácil, gratificante e que enche nosso coração de alegria, pois são pessoas que se tornaram mais que pastores amigos, se tornaram parte da nossa família. Eles nos viram crescer enquanto transicionávamos de meninos e nos tornávamos homens e mulheres. Nos viram sofrendo a dor da decepção, viram a nossa tristeza com a perda de pessoas queridas, choraram conosco a nossa dor, oraram por nós em meio às crises, nos corrigiram em meio aos erros, mas também nos viram felizes, acompanharam a descoberta do amor. Nosso namoro, noivado, estavam ao nosso lado no altar. Nos viram gerar nosso filho, estavam lá quando ele nasceu. Enfim, estavam lá e continuam estando em todas as ocasiões mais importantes da nossa vida. Comecei falando sobre momentos difíceis, pois são nesses momentos que vemos com quem podemos contar e quem realmente nos ama. E Pastor Fábio e Beba são esse tipo de pessoa, pessoas íntegras com o coração voltado ao Senhor
com o desejo de amar a Jesus sobre todas as coisas. Somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês, por todo o cuidado, amor e zelo por nós. Obrigada pelas renúncias, obrigada por encararem a batalha na linha de frente, obrigada por servirem a Deus com tanto zelo, obrigada por nos ajudar e por nos tornar marido e esposa, por nos auxiliar e aconselhar em nós as nossas dúvidas. Obrigada por abrirem a casa de vocês e compartilharem o coração, a família de vocês, e principalmente obrigada por se tornarem família para nós. Com muito amor, Tiago, Isa e João. Enquanto eu li, eu imaginava que era ela. Queridos, nós, como família, como parte do presbitério, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo que vocês escreveram, mas eu posso dizer agora aqui para todos que, na realidade, nada disso estaria acontecendo. Primeiramente, se Deus não tivesse tido um olhar para nós, sua graça, sua bondade, mas também se não fosse vocês. Então eu quero dizer que eu amo vocês demais. Obrigado, porque hoje eu posso ver o Senhor realmente edificando a sua igreja. E eu quero finalizar essa palavra para todos vocês. Foi Jesus que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu e minha esposa, minha casa, queremos dizer muito obrigado por todos vocês. Sem vocês, nós também não estaríamos aqui de alguma forma. Que Deus abençoe a todos, e como é bom saber que Deus nos uniu até a sua volta. Deus abençoe vocês.